Hoje eu vou te contar como o desenvolvimento pessoal me salvou do burnout e me ajuda, né, me auxilia a passar pelas crises de depressão e ansiedade que às vezes rola por aqui. E o motivo principal também pelo qual ele é o pilar 1 da minha marca pessoal. Então vem comigo para o bate-papo do dia. Olha, gente, vou falar pra vocês. Hoje vai ser um dia daqueles que a gente vai conversar mesmo. Então já pega a pipoca e vem comigo que eu vou contar um pouquinho da minha trajetória pra vocês até aqui. Tudo começou em 2018, quando eu tive a minha primeira crise. Na verdade, não foi a minha primeira crise, não. Eu já tinha tido algumas outras, mas foi a pior que eu tive. Digamos que foi a maior de toda a minha vida. Porque eu tive crise de ansiedade, de depressão, de identidade, eu fiquei doente, eu tive problema no meu relacionamento, né? Tive problema conjugal. Eu tava realmente ali no fundo do poço, sabe aquela névoa negra que acontece na sua vida, onde tudo vai pra água abaixo? Então, foi a pior fase da minha vida, foi em 2018. Então eu fui tentando resolver um problema de cada vez. Eu fui investigar primeiro o que estava acontecendo na minha parte física, porque eu estava tendo muitos problemas fisiológicos além dos emocionais. E um principal sintoma que eu tinha era perda de peso e a minha alimentação, né? Eu não conseguia comer. Tudo que eu comia, eu ia pro banheiro, eu passava muito mal. Então, começou ali a jornada para investigar o que de acho estava acontecendo comigo. E olha, gente, falar pra vocês, eu fui tudo quanto é médico, fiz vários exames, foi um momento difícil, delicado, mas graças a Deus a gente foi investigando, foi descobrindo o que era e fui tratando um por um. O primeiro deles foi a vesícula, né? Descobrimos que tava com pedra na vesícula, e aí a gente fez a cirurgia e os problemas continuaram. Então eu continuei passando mal, e aí vai eu investigar novamente, passei até para aquela ressonância magnética, que você entra numa cabine assim, examina tudo, então, fiz isso aí. E aí descobriu o quê? Que não tinha nada, não acusava em exame nenhum, e eu passei por vários médicos, gente, até que eu descobri um que foi muito bom pra mim, e ele foi o único, na verdade, que falou o que eu tinha, que é a síndrome do intestino irritado. Que é um problema que ele realmente não é diagnosticado em exames, tá? Ele é avaliado junto com o seu médico. Esses exames até servem para descartar outros problemas maiores, mais graves. Não que a síndrome não seja, né? Ela afeta muito, principalmente nossa parte alimentar, né? Que foi a minha primeira mudança que eu fiz, né? Na descoberta da síndrome do intestino irritado, eu precisei melhorar, né? A minha alimentação, precisei restringir muitas coisas que antes eu comia normalmente e hoje eu não posso mais comer, que uma delas é a lactose e também ao glúten. Então hoje eu não posso mais consumir nenhum dos dois, porque me faz muito mal. Enfim, aí então a gente descobriu isso e eu fui obrigada, né, a mudar o meu estilo de vida. E a síndrome do intestino irritado, gente, ela também tem conectividade com a ansiedade. A primeira crise de ansiedade que eu tive na vida, que foi a pior de todas, foi quando eu tive um acidente de moto, né? Eu fui passar pela minha primeira cirurgia, na verdade foi a segunda cirurgia. Eu passei por várias cirurgias, né? Meu acidente de moto, eu quebrei o ombro e a perna direita. Então eu passei por 2 cirurgias no ombro e uma na perna. Precisei fazer enxerto na perna também. Foi um acidente bem grave, mas graças a Deus eu tô aqui, firme e forte, só com algumas sequelas no ombro, né? Como vocês podem ver. Essa é a sequela que eu fiquei nesse braço aqui. Eu ergo até aqui e eu não tenho um movimento igual esse, ó. Eu não faço essa rotatividade. Só esse aqui faz normal. Esse aqui vai até aqui só, tá vendo? Então eu fiquei com uma sequela nesse braço aqui, mas eu fui vítima de um milagre, gente. Então já começa aí, né, uma história de drama. Se fosse pra contar um livro ou, sei lá, um filme, ia ser de drama, porque isso é só começa a história, gente. Vai vendo. Então tá, aí eu fui investigando um por um, e fui tentando tratar cada uma delas. A ansiedade e a depressão. A depressão eu acho que eu tive desde quando eu era criança. Quando eu era criança eu também tive algumas crises de depressão, mas eu não sabia, né, o que era, porque eu era criança. Mas eu lembro muito que meus pais comentavam, né, sobre isso. E a depressão desencadeou por conta de eu ter saído de uma cidade, né, minha cidade natal, que era São Paulo, para vir para Pouso Alegre. Então uma menina, imagina uma menina de 11 anos saindo de um lugar totalmente diferente, oposto do outro, né? Eu saí de uma cidade agitada, onde eu já tinha meus coleguinhas, a minha escola, e passei por uma cidade onde eu não conhecia ninguém. Então isso me baqueou emocionalmente, e eu acho que minha família não sabe, mas se não sabe, vai saber agora. Inclusive eu cheguei até
bolar planos pra fugir, pra voltar, né? Eu ligava pra minha amiga e falava pra ela assim, ó, me espera na rodoviária que eu vou voltar. Claro que não deu certo, gente, eu só tinha 11 anos. Mas foi uma primeira crise, digamos assim, depressiva que eu tive, foi na minha infância. E aí foi desencadeando, né, um problema no outro. Eu acho que depois veio a depressão por conta da morte da minha mãe. Então, depois da morte da minha mãe, teve meu acidente, e do meu acidente teve a pedra na vesícula, e foi só juntando uma coisa na outra que me fez ter esses distúrbios emocionais, né? Enfim. Aí, beleza, passou por essa fase, eu consegui melhorar, né, e fazendo um ajuste ali, um ajuste lá, fui melhorando meu estilo de vida. E aí eu busquei também terapia, não funcionou na época. E aí a gente parte para 2019. 2019 foi quando... Ah, um detalhe importante que eu esqueci de relatar. Esse problema meu emocional que causou, né, nessa época de 2018, eu cheguei a pesar 44 quilos. Eu fiquei muito magra. E isso também desencadeou problemas de imagem, que é um assunto que a gente vai abordar aqui em um desses pilares, né? Tem o posicionamento de imagem, tem a ver com a imagem. A gente falou sobre autoconhecimento, então vocês vão reparar que tem muita coisa conectada, tá bom? Então é só uma observação sobre esse acontecimento da minha vida, que é importante relatar. Enfim, aí isso desencadeou, tô relatando isso porque isso desencadeou também os problemas que eu fui adquirindo ao longo do caminho, tá? Então, em 2019, eu resolvi também dedicar mais ao meu serviço, né, ao meu trabalho. Então, eu tive a ideia de abrir o home studio. Então, em 2019, eu abri o home studio e tive minha outra crise. Por que eu tive uma nova crise? Eu acho que foi crise mundial, né, que foi na época da pandemia. Tive crise de novo porque, né, acaba de abrir o estúdio, o que acontece? Pandemia é onde para tudo, né, o mundo inteiro parou. E aí vai, beleza, superamos mais essa. 2020, para amenizar os sintomas, eu fui pro lado da meditação, fui pro lado da yoga, continuei com a alimentação saudável, tentando, né, um estilo de vida mais saudável. Eu não lembro ao certo se foi no final de 2021 ou se foi no começo de 2022 que eu tive meu encontro com Deus. E essa área da vida, né, que é a espiritualidade, é o que realmente me transformou e eu quero te contar um pouquinho como que foi. Eu acredito que a maioria das pessoas que tiveram esse encontro com Deus sentiram as mesmas coisas, né? Que o principal dela, o principal sintoma é um vazio. Então eu senti um vazio no meu peito que nada era preenchido. Então não importava o que eu fazia para tentar me recuperar, né? Eu sempre tinha de novo essa crise. E eu cheguei até a pensar que esse vazio que eu sentia no meu peito era a falta da minha mãe, porque como eu tinha perdido minha mãe, eu pensava, poxa, eu não tenho mais ela aqui, então esse sentimento de vazio deve ter sido por conta disso. Mas eu fui entender que não, né? Eu vi relatos, na verdade foram dois relatos, dois testemunhos, que relatavam algo parecido com o que eu sentia. E aí eu pensei, poxa, elas relataram o que elas passaram, né? A se aproximar mais de Deus, ter mais um contato mais próximo com Deus. Eu vim de família cristã, então eu já acreditava, mas eu não tinha o relacionamento que hoje eu tenho. E aí eu falei com Deus, falei, Deus, eu quero te conhecer melhor, eu quero começar a ler a Bíblia, eu quero começar a ter um relacionamento com o Senhor, mas eu não sei por onde começar. O Senhor me ajuda? E aí teve um dia que eu estava jogando no meu celular e apareceu uma notificação, né, apareceu um anúncio, na verdade, do Glorify, que é o aplicativo que eu uso até hoje para fazer meus devocionais. Então, desde então até hoje, eu não falho um dia sequer, eu faço todos os dias o devocional. E quando eu abri pela primeira vez para fazer, eu senti Deus falando comigo de uma forma tão linda, tão grandiosa, que era impossível não sentir a presença dele, era impossível não acreditar que esse presente veio dele, sabe? Eu pedi para ele me direcionar e por isso que eu sou tão pegada a esse aplicativo, porque foi o primeiro que me veio, né, essa jornada de conhecimento com Deus, de conhecer mais da palavra, de começar a ler a Bíblia, veio através desse aplicativo que eu pedi, né, um direcionamento para Deus. Inclusive, gente, eu quero ler junto com vocês, peço uma permissão para ler junto com vocês o devocional de hoje, que tem tudo a ver, que tem a ver também com o resumo que eu quero fazer da transformação que ele causou na minha vida. Então, vem comigo. O devocional de hoje é sobre Salmos 19, do 1 ao 9, tá? Se caso tiver interesse em ler sua Bíblia aí, mas eu quero ler só um pedacinho do devocional para contar para vocês que quando eu li, eu me emocionei e falei, cara, é exatamente isso. Ele descreveu o que eu sinto com a transformação que Deus causou na minha vida.
A palavra do Senhor é um guia. Quando você se sente perdido, é uma luz em tempos sombrios. É conforto quando nos machucamos. É uma mão firme quando vacilamos. Ela está repleta de promessas fiéis quando nos sentimos abandonados. É um travesseiro para descansar a cabeça quando nos sentimos cansados. É um escudo quando estamos enfrentando problemas. É uma espada quando estamos sob ataque. Dá esperança quando você está beirando o desespero. Traz paz no meio da ansiedade. E inspira coragem em meio ao medo. Eu pensei que eu não ia emocionar. De novo, né? Então, é isso que eu quero trazer aqui pra vocês, tá? Depois, se vocês lerem o Salmo 19 pra refletir. Mas, basicamente, é isso. É ele que transformou toda a minha vida. Ele que tem transformado toda a minha vida. Então, tudo que mudou, né, de lá pra cá e ainda vai mudar, é por conta dele, né? É por conta de estar guiada com Jesus, né? Estar com ele agora. Então, tudo é diferente agora. Claro que crises ainda acontecem, eu tive uma recentemente, mas a diferença é que agora ela é passageira. Antes, as minhas crises duravam bastante tempo, eu não sabia controlar, eu não sabia o que fazer quando elas vinham. E hoje eu tenho um guia, eu tenho um direcionamento, eu tenho o meu Deus, que me fortalece todos os dias, que ele me direciona, ele acalma o meu coração todas as vezes que a crise de ansiedade ataca, todas as vezes que a depressão ela vem com força, ele me fortalece, ele me ergue. Então, é por isso que esse pilar, né, pilar 1, desenvolvimento pessoal, ele é tão importante para mim, porque o desenvolvimento pessoal me trouxe também a espiritualidade. Então, é o que me fortalece, é o que, se eu estou aqui hoje falando com você, gravando esse vídeo, é porque ele me fortalece, é porque ele me guia. Esse desafio, criar para transformar, veio através dele também, que eu ajoelhei aqui, eu conversei com ele, pedi para ele me direcionar. E as ideias, tudo que faz fluindo, tudo que eu vou fazendo no meu trabalho, na minha vida pessoal, é direcionado a ele, gente. Então, toda essa transformação que vocês vão me acompanhar, se vocês não viram ainda, eu acho bem possível. Quem me acompanha no canal do YouTube, principalmente, sabe da transformação que eu compartilhei muitas coisas lá. Então, no caso aqui, se você tá me vendo no YouTube. Então, é só olhar os vídeos. É só vocês verem quem era a Suzy. É claro que eu não tenho muito documentado antes de 2020. Eu comecei a documentar mais em 2021, 2022, por aí. Mas quem me conhece desde essa época sabe da transformação, que é visível, sabe? Tanto emocional quanto físico, o brilho nos olhos, tudo mudou por causa desse encontro, por causa desse relacionamento que eu tô construindo com Deus. Diz pra vocês, não significa que quando você está com Deus, você não vai ter tribulações, né? As tribulações ainda vão acontecer, inclusive aconteceu, né? Quando foi 2023, eu tive o burnout. Por conta de, eu já contei algumas vezes aqui, não vou me aprofundar nesse assunto, mas eu tive burnout porque eu me acumulei em muitas tarefas, eu quis tanto dedicar ao meu trabalho, em fazer acontecer, né, a parte financeira me abalou de uma forma ali que eu acabei me embolando em muitas atividades. Hoje eu vejo que tudo que aconteceu, tudo que acontece comigo serve muito como aprendizado, sabe? Hoje eu percebo que tudo que eu precisei passar foi importante para mim, foi importante para me fortalecer, principalmente na minha fé. Foi para me mostrar que Deus estava comigo, que independente das coisas que aconteceriam, Ele estava lá, sabe? Então, eu tive o burnout e em 2024 eu tive o renovo, né? Foi quando eu surgi de volta nas redes sociais, eu tinha dado um tempo, tinha saído de tudo. E aí eu voltei, e esse tempo que eu fiquei off, eu me aproximei muito mais ainda de Deus. Eu me orgulhei ainda mais no desenvolvimento pessoal. Me aprofundei muito mais, eu quis melhorar ainda mais. Então foi muito importante, né? O burnout, ele me trouxe para ter essa introspecção novamente, que fazia tempo que eu não tinha. Então a minha vida era trabalhar, 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 e casa, trabalho e família, e eu não tinha tempo para mim, sabe? De me conectar comigo, de olhar para dentro. Então o burnout, ele serviu para isso, ele deu um tapa na minha cara e falou, minha filha, ou você para agora, ou você vai adoecer mais ainda. Então tudo hoje em dia eu enxergo que é aprendizado, sabe? Então em 2024 veio o renovo, veio o retorno de querer fazer diferente, de trazer a minha marca pessoal pro mundo, porque até então eu era fotógrafa, né? Eu tava mais focada em fotografia e hoje eu tô mais focada não só na fotografia, mas em marca pessoal. E eu falo muito sobre a minha marca pessoal, quero trazer mais sobre o meu universo, porque é trazendo o meu universo para vocês que eu vou conseguir ajudar vocês. Por isso que o desafio Criar para Transformar, ele tem esse nome. A minha intenção com a minha criação de conteúdo aqui, ela não vai focada em seguidores, em números, ela é focada em transformar.
transformar a vida das pessoas que assistem os meus conteúdos e a minha também, porque saiba que estar aqui conversando com vocês é muito, muito significativo para mim, me ajuda em muitos aspectos também, sabe? Então é por isso que eu estou aqui com vocês, e agora a gente está em 2025, né? Já passou 2024, muita coisa aconteceu até aqui, e tem muitas coisas boas para acontecer ainda também. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre o desenvolvimento pessoal, que vai ser até uma conectividade ali com o próximo pilar, que é o brand visual. Então vocês vão ver que tem uma coisa conectada com a outra, como eu disse para vocês, o negócio de imagem também está conectado com isso. Então eu espero ser aqui, continuando me acompanhando, que vai ter muitos novos conteúdos que tenho certeza que vai edificar, vai agregar de alguma forma na sua vida, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, deixe seu comentário se algo que eu te falei aqui foi relevante pra você. Esse vídeo vai ser longo, eu já avisei que ia ser longo, mas vale a pena, tá bom? Te espero no próximo vídeo. Beijo, até a próxima.